Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Como eu sempre falo no início desses nossos vídeos, né? Porque tudo é nosso. O que Deus deixou para mim e para você é nosso, não é mesmo? Em termos de dons espirituais, principalmente, e em termos de dons materiais também, porque muitas vezes nós servimos uns aos outros com bens materiais, prestando serviços, né, às pessoas necessitadas, e assim a gente vai ajudando uns aos outros. Bem, como eu sempre falo, não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, obtermos a paz que o mundo não tem condição nenhuma de nos dar, porque nós sabemos as tribulações do mundo. Inclusive, até Jesus falou: no mundo tereis aflições, que são as mesmas, que significam as mesmas tribulações, né? Mas eu venci o mundo. Bem, hoje eu trouxe aqui um conteúdo, né, como título Contradições Históricas da Bíblia. Porque as pessoas falam assim, às vezes, na Bíblia há muitas contradições. Realmente, gente, com certeza. No mundo há contradições, no mundo onde há pessoas que estão a caminho, né, da salvação, umas estão a caminho, outras ainda não estão no caminho, porém Deus chamou a todas as pessoas para se tornarem seus filhos verdadeiros por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como assim, irmã Ilza, professora Ilza? Contradições? A Bíblia há contradições? Claro, gente. Claro. As pessoas da Bíblia eram pessoas pecadoras, de carne e osso como nós. Muitas vezes pecadores arrependidos e noutras pecadores que ainda não tinham se arrependido dos seus pecados, como acontece nos dias de hoje ainda. Como eu falei no princípio, uns estão a caminho e outros ainda não encontraram o caminho. Ainda não creem no caminho, na porta de entrada, que é Jesus, né? Porque ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Está escrito lá em João, né? No livro de João, se não me engano, é João 9, verso 10. Ou é 10, verso 9, gente. Essa parte aí não estava prevista para a pregação, mas como eu sempre digo, quem nos comanda é o Espírito Santo, certo? Então, gente, às vezes, por que eu resolvi... Olha, às vezes não. Por que eu resolvi fazer este apanhado hoje, esse passeio bíblico hoje? Porque eu vejo muitas pessoas contando as histórias bíblicas assim, dando vantagens a umas personagens. É óbvio que elas têm, sim, a gente tem que valorizar, sim, essas pessoas que foram realmente escolhidas por Deus nesta época, filhos da promessa, como hoje todos nós, Deus dá o direito a todos a serem filhos da promessa, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, a gente vê em pregações pessoas exaltando outras pessoas, né? E assim, avantajando, sabe? Avantajando-as, como José, né? Muitas pessoas falam sobre a vida de José, seu relacionamento com seu pai, seus irmãos. Muitas pessoas acham bacana, certo? Muitas pessoas acham bacana
o relacionamento da família de Isaac, né, que também era pai de Jacó, era avô de José. Então já vinha, estas coisas já vinham em família, passando de pai para filho. Gente, a Bíblia nos ensina a não fazermos acepção de pessoas. Jesus nos ensina a amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina a não fazermos acepção de pessoas. A Bíblia nos ensina isso tudo. E pais não podem fazer acepção de filhos, porque cada filho tem a sua personalidade, certo? Eu acho que por aí alguém já sabe onde a professora Ilza quer chegar, certo? Então, primeiro, vamos começar por Abraão. Em Abraão, nós não vemos acepção de pessoas. Em Abraão, eu até agora não vi na Bíblia, certo? Eu não vi, porque Abraão obedeceu tanto a Deus, que Deus fez um teste com Abraão, colocou em prova, mandando sacrificar o seu filho da promessa, Isaque, e ele levou Isaque. Chegou o momento de Abraão pegar o cutelo e levantar, né? Ou, aliás, o momento de Isaac perguntar: para onde vamos, papai? O que vai acontecer? É mais ou menos assim. E de levantar o cutelo. Eu acho que é isso mesmo o nome do instrumento, gente. Eu não estava previsto também para isso. Mas é o Espírito Santo que fala através de nossa boca. Para sacrificar, matar Isaac para ser queimado no holocausto, o Deus da providência, trouxe o cordeiro, né, e disse: não, Abraão, eis aqui o cordeiro. E aí seu filho Isaac, né, foi liberto ali naquele momento do holocausto, certo? Então, a começar por Abraão. Abraão teve vários filhos, né? Ele casou-se com Sara, mas antes de Sara, ele teve um filho com Agar, acho que foi Agar, a sua concubina, gente, viu? Abraão teve um filho com a sua concubina. E Abraão, ele teve vários filhos, certo, gente? Abraão teve vários filhos, está lá no livro do Gênesis, tá? Mas ele não teve preferência por filho algum. Ele amou todos os seus filhos. Porque na Bíblia não está escrito que Abraão deixou de amar Ismael, certo? Inclusive fala que ele amava muito Ismael, né? Mas não significa que ele não amava os outros filhos também. Ele teve filho com a sua primeira concubina, incentivado por Sara. Depois ele teve filho com Sara, os dois já com idade muito avançada. E depois ele casou-se novamente, porque Tura teve vários filhos. Mas Abraão, não consta na Bíblia que ele teve preferência por nenhum filho, certo? E aí Abraão teve Isaque. Isaque é uma história bonita. Casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Inclusive, eu quero reparar um erro aqui que eu cometi no outro vídeo, que eu falei que Jacó, ou aliás, que Isaac amava Jacó. Não, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó, tá, gente? Isaac amava o primogênito, que era Esaú, e Rebeca amava o que veio depois, né, segurando o calcanhar do primogênito, porque eles eram gêmeos. Rebeca amava a Jacó. A Bíblia diz que Rebeca via em Jacó olhos de enganador. Porém, gente, o nome Jacó não significa enganador. O nome Jacó significa calcanhar. E em hebraico, gente, eu não sei se a pronúncia é essa, Kevin, tá? Kevin. Eu não sei se a pronúncia é bem essa, porque línguas, a diversificação de pronúncia, de escrita das palavras,
etc. Eu estive observando Zebulon mesmo, ele fala Zebulon, né? Menassés, Naftali, certo? Mas cada língua tem a sua cultura, tem o seu modo de pronunciar as palavras e de escrever cada palavra, certo? As línguas que foram originadas do latim, há muitas coincidências, mas há suas diversificações. Então, Jacó era o filho preferido de Rebeca. E Esaú, o filho preferido de Isaac. Está lá no livro do Gênesis 25, capítulo 25, no verso 24. Agora, é correto um pai e uma mãe ter preferências por filho? É justo isso? Não, Deus não aprova isso, mas está na Bíblia, certo? É uma contradição? É. Por isso que a Bíblia é um livro histórico que conta a história da humanidade desde o início e vai até o fim, porque a Bíblia é princípio, meio e fim. Nós estamos no meio ainda, porque o fim ainda virá. O princípio é lá no início, com Melquisedeque, Abraão, por aí, Enoque, né? Certo, gente? Então, nós vimos aí que a atitude de Isaac e Rebeca não é correta, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quer ver outro exemplo? Jacó. Jacó era filho de Isaac com Rebeca. E Jacó casou-se com duas mulheres. Lia, que em muitas Bíblias fala-se Leia, e Raquel. Jacó, ele apaixonou-se. Primeiro ele amou de verdade Raquel. Mas naquela época, primeiro tinha que se casar a primeira filha, depois a segunda. Nós vimos que Labão colocou Jacó para trabalhar 7 anos, prometendo a sua escolhida, que era Raquel, mas após ele trabalhar 7 anos, ele lhe dá quem como esposa? Lia. E ele só foi perceber depois de casado. E disse a ele que se ele quisesse a outra também como esposa, que naquela época era permitido, até hoje em vários lugares do Oriente, ainda há esta cultura, era permitido um homem ter mais de uma esposa, ele obriga Jacó a trabalhar mais 7 anos para poder fazer o casamento dele com a sua amada Raquel. Peraí, professora Ilza, isso aí é uma trapaçaria, é um engano. O pai das meninas enganou Jacó. Está na Bíblia. É correto? Não. Não é correto. Deus aprova? Não. E por que está na Bíblia? Porque a Bíblia é um livro histórico. Conta histórias, nossas histórias, que se repetem e repetirão, certo? As pessoas da Bíblia eram pessoas que pecavam. Havia pessoas como pecadoras arrependidas que estavam no caminho da salvação e outras não. A única pessoa que veio ao mundo que não pecou, em verbo de carne, que foi 100% homem, 100% Deus, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo assim, quando alguém chegou diante dele, como o jovem rico, e disse: bom mestre, ele disse: bom? Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Porque ele colocou todos aqui no mesmo patamar, no mesmo nível, todos pecadores. Aqui não há ninguém bom. A gente tem que procurar ser bom sim, mas não sair por aí querendo ser bom, falando que é bom. Porque bom é só Deus que está no céu. A gente deve fazer o possível, tá? Para fazermos o que é bom e agradável aos olhos do Senhor, principalmente, e depois aos olhos das pessoas.
para que nós possamos ter credibilidade diante das pessoas, porque nós precisamos dela, precisamos trabalhar, precisamos viver em paz conosco e precisamos trabalhar para o nosso sustento. Porque se nós não procurarmos sermos bons mesmo, gente, bons mesmo, não é só de aparência, não. Diante das pessoas, nós não passarão credibilidade para elas, certo? Simples assim. Primeiramente diante de Deus e depois diante dos homens, nós precisamos sermos honestos, fazermos as coisas corretas, sermos bons de verdade e não de aparência. Deus não quer nada de aparência, tá? Deus não quer nada de aparência. Também nós não podemos sair por aí dizendo que fulano está fazendo algo somente para aparentar. Não. A gente não pode julgar ninguém, porque quem pode julgar é Deus. Os homens só podem julgar o que eles realmente conhecem, sobre o que eles realmente sabem, certo? Os homens aqui na terra, porque nós sabemos que aqui há as pessoas estudadas para fazerem julgamento com a certeza do que foi feito pelas pessoas que estão sendo julgadas, certo? Então, a Bíblia diz aqui também, em Gênesis 27, que Rebeca vê em Jacó olhos de enganador, como eu acabei de falar ainda há pouco. Mas Rebeca é ser humano, era ser humano, ainda há outros Rebecas, mas eu estou falando da Rebeca da Bíblia. Rebeca era ser humano como nós, pecava também, errava, julgava mal as pessoas, tá? E eles que colocaram isso na cabeça dos meninos, de Esaú e de Jacó, já vinha, né? E depois vem quem? Os filhos de Jacó. Jacó tinha preferência por José. Muitos dizem que é porque José era filho da promessa, porque José era filho da mulher que ele amava. E daí? Isaac também era filho da promessa. Entretanto, Abraão levou Isaac para o holocausto, porque Deus mandou. Abraão não tinha preferência por esse ou aquele filho, apesar dele ter tido vários filhos, e Isaac ser o filho da promessa naquela época. Naquela época, gente, porque hoje todos têm o direito pela graça de Deus de serem filhos da promessa, ok? Está escrito lá no livro dos Gálatas 4:28, se não me engano, livro dos Gálatas 4:28. Então, será que era correto o comportamento de Jacó com José? Ora, Benjamim também era filho da sua amada Raquel, certo? E ainda passou pela dificuldade de perder a sua mãe, de não conhecer a sua mãe, que havia morrido de parto, tá? do seu parto, quando ele foi nascer, né? O mais novo, Benjamim. Foi Benjamim, isso. Às vezes eu confundo, gente, ainda os nomes, e a gente só vai perceber depois que a gente vai ouvir o vídeo, tá? Ouvir a pregação em vídeo. Então, Jacó, ele não tinha nada que bajular José. José era filho da promessa. Tudo iria se cumprir na vida de José, como se cumpriu na vida de Isaac, certo? Como se cumpriu na vida de Abraão, como se cumpriu na vida de Jacó. Não precisava José ir para a caverna, não precisava os irmãos de José terem ciúmes dele, certo? Porque, gente, cá para nós, os irmãos de José tinham razão, gente. Pai e mãe não podem ter preferência por filhos, não. A Bíblia nos ensina, ou aliás, quando é Deus falando na Bíblia, ela nos ensina que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Jesus disse lá em João 15, né, no verso 12, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, certo? E Tiago
nos alerta, cheio do Espírito Santo, que Tiago foi um dos escritores que escreveu sobre, ele fez advertência sobre as coisas erradas. Então, em Tiago, no capítulo 2, no verso 9, está escrito que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas é pecado. Por exemplo, escolher, eu escolho esse, como Jacó fez, certo? Como Jacó fez. Escolher José. Não foi correto. Não precisava Jacó adular tanto José. De modo que, com minhas palavras, eu vou descrever esta ação da seguinte maneira. O filhinho mimado, tá? Que fuxicava dos seus irmãos. Levava e trazia, tá? Fazia mexericos com seus irmãos. Porque há verdades que precisam serem reveladas, mas há verdades que não precisam serem reveladas. Certo? As verdades só precisam serem reveladas quando elas vão causar danos sérios no futuro. Certo, gente? Há verdades que, se você for revelar logo de imediato, causarão catástrofes sem volta, sem possibilidades de conserto. E há verdades que há possibilidades de conserto no momento exato que elas são faladas. A verdade liberta, certo? A verdade liberta. Contudo, há verdades que você não pode revelá-las logo de imediato, que você pode estar causando a morte, o fracasso entre pessoas e conduzi-las à perca da salvação. A gente precisa buscar sabedoria do alto no Senhor Jesus, certo? Então, José foi um filho bom? Foi, mas ele também pecou. Ele pecou quando ele chamou tanto a atenção de seu pai, né, para lhe bajular, para lhe exaltar. Ele não precisava disso. Como Abraão não precisou, como Isaac não precisou, José também não iria precisar. Jacó não iria precisar, porque Jacó naquela época era o filho da promessa. Esaú foi o primogênito, geralmente o primogênito é que era o filho da promessa. Contudo, não aconteceu a mesma coisa na família de Isaac. Isaac não foi o primogênito foi Ismael, certo? Depois veio Isaac e outros filhos da segunda esposa de Abraão, que apesar de ser velho, ainda gerou muitos filhos, né? Entre eles, Midian, foi um dos seus filhos, certo? Então não precisava, gente. Moisés era filho da promessa. Moisés não precisava ter matado o egípcio e fugido para Midian. Mas aconteceu, tudo também permissão de Deus, mas não precisava. Foi permissão de Deus, não foi da vontade de Deus, certo? Foi permissão de Deus para que nós víssemos que nós podemos sim sermos filhos da promessa, apesar dos nossos erros, como pecadores arrependidos. A Bíblia nos mostra como é a trajetória da humanidade, que ninguém aqui é puro ou foi puro. A gente pode se tornar limpo, alvo como a neve, cada vez que nós nos prostrarmos diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, e pedimos a Ele, não só de boca, mas de coração, como Davi pedia
Senhor, me dê um coração igual ao teu, não me deixe sem o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele viu o sofrimento de Saul quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul. Então, nós precisamos ter cuidado. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos agir como Isaac e Rebeca agiram com seus filhos. Rebeca preferindo Jacó, Isaac preferindo Esaú. Não é correto. Os dois deveriam amar os dois filhos de maneira igual. Ambos com personalidades diferentes. Do mesmo modo que Jacó deveria ter amado seus filhos de maneira igual. Tanto que nós podemos observar que José não tinha mágoa dos seus irmãos. Porque quando ele foi lá para o Egito, né? Aliás, é isso mesmo. Quando ele foi para o Egito, servir na casa do rei, ou aliás, na casa do faraó, na casa de Potifar primeiro, né, gente? Não, foi isso mesmo, na casa do faraó, que era Potifar. Ele foi servir na casa de Potifar e lá ele passou por várias coisas, perseguições, certo? Calúnias, nós sabemos que ele foi caluniado pela esposa de Potifar, foi preso, certo? O servo de Deus, mesmo sendo fiel, é possível ele passar por isso? Sim, é possível. Mas depois ele recebeu os seus irmãos como se nada tivesse acontecido entre ele e seus irmãos. Por que ele não guardou mágoa nenhuma dos seus irmãos? Primeiro, ele era filho da promessa, tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele errou com seus irmãos, ele tinha dívida com seus irmãos. Ele fez o seu pai irar-se com seus irmãos, fez os seus irmãos irar-se consigo com seus pais. Ele causou ira entre seus irmãos, ele e seu pai, porque na Bíblia está escrito, eu digo isso com base bíblica, não podemos fazer acepção de pessoas. Está escrito lá no livro segundo o apóstolo Tiago 2:9. Não podemos fazer acepção de pessoas. E quem escolhe um e abandona o outro, escolhe um para estar levando e trazendo fofoca, sem ainda que seja levando e trazendo verdade, sem necessidade de serem contadas assim de imediato, certo? Está fazendo acepção de pessoas. Observemos a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o pai representa Jesus, representa Deus, que recebeu aquele filho de braços abertos, apesar daquele filho ter feito o que fez com ele. Obrigado ele a entregar sua parte da herança, seu pai vivo ali ainda trabalhando na lida, e foi para o mundo. Entretanto, ele o perdoou e o outro, seu irmão, que não entendia o mistério, ficou com ciúmes, chegando ao ponto de falar mais ou menos assim: eu servindo ao meu pai, aqui no campo, trabalhando junto com ele, nunca fui tratado pelo meu pai como ele está tratando o meu irmão, que gastou tudo da sua herança lá no mundo, não se sabe como, e voltou, e meu pai logo manda tomar banho, manda colocar um anel no dedo. Gente, é uma joia. O que Deus dá, ele não toma, tá? Manda colocar um anel no dedo, do mesmo jeito que José foi recebido pelo faraó, assim que foi recebido, depois de vir da prisão, que ele tinha lá decifrado o seu sonho, ele trouxe José para dentro de sua casa, mandou tomar banho, colocou a melhor túnica nele, a melhor veste,
certo? Uma das melhores vestes, um belo de um anel no dedo. A maioria das pessoas só pregam que colocou um anel, mas lá está escrito, colocou também um colar de ouro, um belo colar de ouro em seu pescoço. Oh, gente, a gente não pode pregar a Bíblia do jeito que a gente quer, não. A Bíblia tem que ser apregoada por completo. Se a gente apregoar a Bíblia por partes, nós estaremos criando apenas algumas seitas a mais. E alguém sabe o significado. Apesar de no dicionário traduzir seita como uma religião, nós sabemos, né, que o significado de seita nos estudos bíblicos, nós sabemos o significado, certo? E se nós formos observar, todas as seitas foram extraídas da Bíblia, tá bom, gente? A Bíblia é o livro sagrado, mas é um livro histórico ao mesmo tempo, que conta história desde o princípio ao fim. Não vou citar quais são as histórias, porque hoje nós não podemos estar fazendo certas citações, certo? Mas se nós formos ler a Bíblia do princípio ao fim, nós vamos observar que todas as seitas estão contidas nela, saíram dela. Quando nós vamos ler o Velho Testamento, Ezequiel 16, certo? Completo, gente, completo, tá? Que Deus fez tudo pela igreja, pelo povo de Israel, e quando eles se desviavam, o que é que eles faziam? A gente vai observar, a gente vai notar. Se a gente for observar quando o Espírito Santo saiu de Saul, o que é que Saul fez, para onde ele foi, como ele foi tratado, a gente vai perceber que todas as seitas do mundo foram extraídas da Bíblia, certo? A gente precisa saber distinguir o que é do homem carnal e o que é do homem espiritual na Bíblia. Precisamos pedir sabedoria a Deus para nos fazer fortes, ao ponto de entender o comportamento de José, o comportamento de Rebeca, o comportamento de Isaac, diferenciá-los do comportamento de Abraão. Certo, gente? A gente precisa. Porque Abraão, ele pode ter errado, mas eu creio que ele não fez acepção com relação aos seus filhos. Porque Deus deixou todo mundo igual, mas diferentes ao mesmo tempo. Porque nós somos iguais na maneira de tratarmos uns aos outros, certo? Mas com relação aos dons, aos talentos, com relação à personalidade, nós somos diferentes, porque Deus nos criou para sermos edifícios dele, templos dele, porque ele sabia que um dia ele viria encarnado, sabe? Na pessoa de Jesus Cristo, e que logo, logo partiria de novo para essa glória, e que precisaria de pessoas capazes de dar continuidade à obra que ele começou na terra, para que a sua palavra não viesse a morrer, tanto que a sua palavra continua desde o princípio. Só não pode ser acrescentada mais, porque a Bíblia é princípio, meio e fim. Ela conta a história do passado e reflete, essas histórias são refletidas no presente, certo? Como eu e outras pessoas já ouvimos dizer, né, que o Êxodo representa nós hoje. O povo estava atravessando de um lugar material, que era do Egito, para um outro lugar material, a Canaã material. Nós estamos atravessando do território material para o espiritual. Por isso que eu digo, para Canaã celestial. A vida não é uma ilusão.
Nós estamos como peregrinos nesta terra e precisamos amar uns aos outros, como disse Jesus em João 15, no verso 12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não fazermos acepção de pessoas, como disse o apóstolo Tiago no capítulo 10, no verso 9, que fazer acepção de pessoas é pecado, tá? Mas que nós possamos amar uns aos outros como Jesus nos amou, tá? E não ficarmos por aí exaltando tanto as personagens bíblicas que eram filhas. Quando eu falo personagens, é porque personagem, gente, é uma palavra feminina, tá? É uma palavra feminina, segundo o dicionário, contudo se refere a homens e mulheres, personagens bíblicas como José, certo? Isaac, Jacó, certo? Nós precisamos falar sobre os erros deles, para que esses erros não venham a se repetir no meio das congregações atuais. Porque, se são filhos da promessa, não há necessidade de fazer coisas que contradizem a Deus. Só que eles, apesar de serem filhos da promessa, eram também filhos como nós somos sujeitos ao pecado, pessoas sujeitas ao pecado, caindo e levantando. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio, né? Ele veio tirar todos do lamaçal com a sua graça. E ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que Deus coloque em nossos corações este amor puro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e verdadeiro, de modo que cada vez que nós fizermos algo que machuque o nosso irmão, nós venhamos nos arrepender, nós venhamos nos reconciliar com ele, porque esquecer, gente, não apaga não, tá? Porque as marcas que fizeram em Jesus estão nele, certo? As marcas estão nele, as marcas das lanças, tá? Dos pregos, como ele disse a Tomé: Tomé, olha a minha mão, as marcas do prego, dos pregos. Tomé que não creu que ele apareceu aos discípulos antes de subir aos céus. E que este amor fique em nossos corações, como Davi pedia a Deus: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, me dê um coração segundo ao teu. E fique aí com meu abraço fraterno e um beijo fraterno no coração da sua irmã em Cristo, a professora Ilse Saldanha. E eu peço perdão se houve alguma falha, tá? Na pronúncia das palavras. Muitas vezes o nosso organismo está meio desequilibrado e a gente às vezes não pronuncia direito as palavras. Quando eu falo organismo, o corpo, a matéria, tá, gente? Não pronuncia direito as palavras, às vezes há erro de concordância, de sujeito com o verbo, sujeitos com os verbos, né? Concordância verbal, concordância nominal, certo, gente? E às vezes também a gente troca nomes parecidos. E eu peço, continuo pedindo a vocês, né, que curtam os vídeos, se inscrevam para que eles possam circular. Não é para me engrandecer, não. Eu não sou youtuber, tá, gente? Eu só estou fazendo o ID do Senhor, porque dizem, né? E diz a Bíblia também que quem coloca a mão no arado não pode deixá-lo. E eu coloquei, eu não quero deixar. E eu estou gostando muito de fazer esses vídeos
tá aproveitando as férias e logo, logo eu creio que eu não vou ter tanto tempo como eu tive nessas férias e que Deus me tocou assim para fazer essas pregações, porque a Bíblia diz também que ai daquele que souber fazer que não fizer. A omissão é pecado. E, mais uma vez aí, fique com o meu abraço e meu beijo para dentro. Bye, bye.